Olá, o meu nome é Carlos Rodrigo e hoje eu vou contar a história O Elixir da Vida, baseado no conto de Richard Garnett. Na cidade de Balkh havia um senhor de uma idade bem avançada, bem sábio, que morava numa torre e estudava filosofia, ciências, diferentes conhecimentos, né? E também conhecimentos ocultos. Mas não é porque ele vivia no seu apartamento que ele estava totalmente encerrado com o contato da humanidade. Ele tinha 7 discípulos, pelo quais ele ensinava filosofia e demais ciências consideradas legais, enquanto mantia o conhecimento da magia e da alquimia para si mesmo. Um dia, ele chamou os seus 7 discípulos para seu apartamento. Os discípulos foram entusiasmados porque nunca uma pessoa de fora havia entrado dentro da torre do sábio Aboniel e não sabiam como era lá dentro. Que mistérios haveriam lá? Chegando, porém, apenas encontraram uma mesa com 7 frascos de vidro, cada um com um líquido transparente, parecido com água. Então Aboniel falou com seus discípulos: eu os chamei aqui porque, como vocês sabem, eu passei a vida estudando e procurei, através do conhecimento dos sábios, encontrar algum tipo de conhecimento que fosse valioso. Infelizmente, não sou capaz de produzir ouro do nada, não posso reanimar os mortos ou colocar a vida dentro de um objeto inanimado. Mas, se eu não posso criar a vida, pelo menos eu consigo agora preservá-la, pois eu criei o elixir da vida. Os discípulos ficaram entusiasmados. Então Aboniel virou para eles, percebendo o entusiasmo deles, e falou: eu estou disposto a compartilhar esse segredo com vocês. Porém, já lhes aviso que com os meus 80 anos, acho que faz mais sentido criar medicamentos que encurtem a vida do que a prolonguem, né? Uma vez que a vida terrena não tem muito sentido. Mas tenho a esperança de que vocês, nos seus 20 anos, também tenham essa percepção. De qualquer forma, lhes aviso que tal conhecimento não vem sem um preço a ser pago. E pode ser que, quando vocês descubram, percebam que o fardo a ser carregado é muito alto. Os discípulos ficaram muito entusiasmados, né? Mas por mais que não quisessem transparecer ao mestre o tamanho entusiasmo, porque o mestre deles via a vida com um olhar bastante cético e valorizava demais o mundo espiritual ao invés do terreno, eles tentaram parecer bastante sérios e falavam que seriam capazes de passar por diversas provas e enfrentar diversos testes só para conseguir tal conhecimento. O mestre então falou: tá, pois bem, eu vou lhes contar como devem proceder. Aqui há 7 frascos. 6 deles
tem venenos que eu acabei criando com o conhecimento que eu tinha. E um é o elixir da vida. O primeiro veneno é capaz de queimar a pessoa por dentro. O segundo mata através de gelar as veias. Com o terceiro veneno, a pessoa morre de várias convulsões. O quarto, ela cai no chão como se tivesse sido atingida por um relâmpago. Já o quinto, a pessoa entra num sono profundo que a leva até a morte. E o sexto é horrível, pois os cabelos da pessoa começam a derreter, a sua pele derrete, todos os seus órgãos derretem, e é uma morte lenta e dolorosa. E o sétimo vaso é o que contém o elixir da vida. Pois bem, o elixir da vida está misturado entre esses vasos e cabe a vocês escolherem, por sorte, qual vaso irão tomar e deixar que o destino decida quem é que será capaz de beber do elixir da vida. Os estudantes ficaram chocados com tamanha revelação e olhavam um para os outros sem saber o que fazer. Eles até olharam os frascos para ver se conseguiam detectar alguma diferença entre um e outro, e não todos eram idênticos. Então, Aboniel perguntou para seus discípulos: eu entendo que vocês não vão querer ter acesso a esse conhecimento. Os alunos ficaram em dúvida. 2 dos mais corajosos seguiram em frente, mas, ao ver que os demais não os haviam acompanhado, recuaram. Então Aboniel falou: entendo que vocês não querem fazer o experimento. Então um deles falou, né? Não é, grande Aboniel, que eu tenha apreço demais a minha vida terrena, mas eu tenho uma mãe idosa que eu preciso cuidar. Um segundo falou: grande Aboniel, eu tenho uma irmã que eu preciso cuidar dela. O terceiro falou: mestre, eu tenho um amigo que está muito doente e que depende de mim para sua sobrevivência. Um quarto falou: eu tenho um inimigo e eu preciso me vingar dele. Um quinto falou: mestre, eu sou um grande admirador das ciências e como eu posso arriscar morrer sem conhecer tudo o que há? E um sexto, emendando, falou assim: eu também, como eu posso morrer sem saber se um dia o homem chegará à lua? E o sétimo discípulo falou: mestre, eu não tenho família, nem amigos, nem inimigos, e nem tenho tanto apreço pela ciência quanto os meus colegas, mas eu respeito muito meu corpo e não posso arriscar danificá-lo dessa maneira. Então Aboniel, vendo a resposta dos seus discípulos, comentou: eu entendo o que vocês me falam, então eu entendo que temos que parar esse experimento agora mesmo e cada um seguir com suas vidas, não é? Os discípulos ficaram envergonhados porque não queriam admitir que valorizavam tanto a vida, mas por outro lado estavam ainda receosos de perdê-la. Então um deles perguntou para seu mestre: mas mestre, e se nós tirarmos a sorte e um for de cada vez, tem algum problema? O mestre respondeu: não, para mim não há nenhum problema, mas
lembre-se que ao momento que escolherem o frasco, vocês devem beber imediatamente, né? Pois se não seguirem os procedimentos corretamente, o azar pode cair sobre todos vocês. Então eles concordaram. Então pegaram várias penas de diferentes tamanhos e tiraram a sorte, cada um pegando uma pena. E no final, justo o que estava segurando as penas, né, sobrou para ele a pena mais curta, que era justo que tinha uma mãe idosa para cuidar, né? Então ele se dirigiu para o frasco, só que antes de pegar, ele se virou para o que tinha, pegou a segunda menor pena, que era o que tinha a irmã que tinha que cuidar, e falou: é um dever sagrado um filho cuidar de uma mãe, que é bem mais sagrado do que o amor entre irmãos. Não seria mais justo que você escolhesse o frasco antes do que eu? E o que tinha a irmã respondeu: devemos considerar que, por mais sagrada que seja a relação entre um filho adulto e uma mãe bastante idosa, pode ser que a natureza e a morte acabam terminando com esse tipo de relação. Agora, a relação entre um irmão e uma irmã pode durar durante muito tempo, se for a vontade do grande Alá. Por isso, você mesmo deve ser o primeiro a tomar do frasco. Então, o que tinha a mãe falou: mas que absurdo! Como um discípulo de Abu Niel pode falar tal sofisma? E os outros 6, nervosos, impacientes, falaram: pare com isso, siga o combinado. Então, o discípulo que tinha a mãe idosa se dirigiu para a mesa e escolheu o frasco que achava melhor. Só que, prestes a beber, ele viu algo na cor transparente do líquido, que na sua imaginação fez parecer que fosse diferente dos outros frascos e que tivesse algo ruim. Então, rapidamente colocou na mesa e foi escolher outro. Nisso, um clarão apareceu e todos os discípulos desmaiaram. Ao se levantarem, estavam fora da torre de Abu Niel e, envergonhados do que tinha acontecido, juraram entre eles que manteriam o que ocorrera lá por segredo e não comentariam com mais ninguém. Porém, o segredo de 7 pessoas dura o tempo que um segredo de 7 pessoas há de durar. Ou seja, no 7º dia, 6/7 dos habitantes da cidade já tinham notícia da história, do que havia ocorrido. E o último a saber foi o sultão, que imediatamente pediu para que seus soldados arrombassem a torre e prendessem o sábio e apreendessem o elixir da vida. Porém, os soldados, ao chegarem no apartamento de Abu Niel, viram o sábio morto, sentado, e 7 frascos em cima da mesa, sendo que 6 estavam cheios e 1 estava vazio. O cadáver de Abu Niel segurava um pergaminho. Os soldados leram o pergaminho, e lá estava escrito: por 6 vezes 2 vezes 6 foram os anos que eu me dediquei aos estudos de diferentes conhecimentos. Deixo para a humanidade 6 dos meus mais mortais venenos. E também deixo uma bênção fatal para alguém que, se eu não tivesse dado essa bênção, seria inócuo. Eles leram aquilo e não entenderam nada do que estavam dito e olharam para os cantos tentando ver se fazia algum sentido o pergaminho que Abu Niel tinha deixado. Então eles ouviram um barulho no armário e de lá saltou um macaquinho
com algumas roupas e muito animado, cheio de energia. Então eles perceberam que a Boniel tinha dado para o macaco todo o elixir da vida. Olá! Se deseja receber notificações de vídeos novos, é só se inscrever no canal, clicar no botão do sino e das 3 opções que surgirem, é só escolher a opção Todas.